Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo João, João capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Lerei os versos 23 e 24. A Escritura Sagrada diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. O culto faz parte central do povo de Deus. Mas muitas vezes o culto varia de um lugar para outro. A maneira como as pessoas fazem, o que está embutido no ato de cultuar. E aí às vezes a gente tem situações onde o culto tem toda a forma correta e o coração do povo está distante de Deus. E às vezes o povo está muito interessado nas coisas de Deus, mas a maneira deles se aproximarem é totalmente antibíblica. E nós vivemos exatamente nessa época complexa, onde as pessoas querem servir a Deus, mas muitas vezes não sabem. Porque você vai numa esquina, tem uma igreja. Você vai na outra esquina, a outra igreja é diferente. E anda mais em outro lugar. A grande verdade é, todos nós fomos feitos para adorar. Você foi criado para adorar. Deus botou a eternidade dentro do coração humano, de forma que o ser humano, ainda que caído, ele tem alguma coisa dentro dele dizendo, existe um Deus. E ele vai tentar servir esse Deus de alguma maneira. A necessidade de culto, a necessidade de adorar alguém, um ser superior, isso faz parte intrínseca do ser humano. E isso é constatado não só pela teologia, mas pela antropologia. Em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar indícios de religião, ou seja, um ser superior. Como que eu me relaciono com ele? O pecado na humanidade faz com que a gente não saiba como fazer isso por nós mesmos. E por isso que surgem tantas religiões. Mas o que mais nos dá tristeza é perceber aqueles que não estão adorando sem saber, eles têm a revelação bíblica, adoram a Deus de qualquer forma. Eu queria que a gente pudesse pensar hoje sobre um dos temas mais centrais da nossa vida, que é o culto a Deus, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria de estudar com vocês, tomando por base esses versículos de João 4, dentro do seu contexto, e depois tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida. O Senhor Jesus proferiu essas palavras enquanto ele evangelizava a mulher samaritana. É muito interessante você perceber no capítulo 4, Jesus dizer que era necessário atravessar a província de Samaria. Mas do trajeto que ele pretendia fazer, ou seja, o texto diz que ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Se você for tentar ver as rotas desse percurso, ninguém ia por Samaria. Até mesmo pelas questões culturais que envolviam entre judeus e samaritanos, que não se davam bem. E a razão disso é que quando o reino do norte, o reino de Israel, foi dizimado pelo Império Assírio, alguns judeus que se espalharam, ninguém sabia por quanto tempo eles ficaram, e sobrou apenas o reino do sul, Judá, com o templo em Jerusalém. Tempos depois, alguns daqueles judeus dispersos do reino do norte disseram, não, eu sou sim israelita. E eles começaram a voltar para a terra, e os judeus, os de Judá, os do reino do norte, do reino do sul, começaram a olhar para eles e falaram, vocês não são do povo de Deus, não. E começou a criticar. Então, daí surge a rilia entre judeus e samaritanos. Eles não se batiam. Exatamente porque eles queriam dizer que eram de Deus, mas os judeus não aceitavam isso.
Então eles preferiam ser qualquer outra coisa, menos um samaritano. Então havia uma briga, um contexto em que Jesus Cristo fala essas coisas aqui, é um contexto pesado, onde judeus e samaritanos que não se davam bem, que não tinha uma rota, podia ser mais longe ainda, mas eles iam, mas não passavam em Samaria, porque eles não se davam. Aí o texto começa aqui no verso 4 dizendo que era necessário passar por Samaria. Que necessidade era essa de passar por Samaria? Havia necessidades que não eram necessidades de rota, mas a necessidade de trazer salvação para aquele lugar. É tanto que quando os samaritanos recebem a palavra e se convertem, todo mundo fica chocado com aquilo. Não acredito, aquele povo aquela porcaria daquela gente, porque eles desprezavam eles de tal maneira. Mas Deus fez uma obra lá em Samaria. E é interessante que o Senhor se assenta no poço de Jacó, junto à fonte de Jacó, cansado da sua viagem. Os discípulos vão à cidade comprar comida e Jesus está ali, porque desde a eternidade ele já havia marcado o encontro ali naquele lugar. Só ele sabia desse encontro. E Jesus está lá esperando uma das suas eleitas chegar. E lá vem a samaritana, já toda com o pé atrás, né? Olhando assim, quem é esse judeu? Até pela roupa eles conseguiam perceber a diferença que tinham um com o outro. E chegou, e antes dela fugir ou não querer conversa, o Senhor consegue iniciar um diálogo, porque quem pode resistir a Cristo? E quem sabe ela já esperando alguma crítica, alguma coisa, Jesus desmonta ela dizendo, me dá água. E aquela mulher ainda resistente olha para ele e fala, mas isso é judeu? Como é que você está pedindo água para mim? Além de mulher, porque ele não ia conversar com a mulher, e também a mulher samaritana. E ela fica ali assim. Aí Jesus, sabiamente, como só o mestre Jesus é capaz de fazer, ele consegue fazer aquela mulher se aproximar mais ainda. E ele disse, se tu soubesses quem está aqui, quem sou eu te pedindo água, tu é que ia me pedir água. E eu ia te dar uma água que tu não tem nem ideia de como ela é. Aí a mulher começou a ficar interessada, mas ela ainda está com o pé atrás. E ela fala, onde é que você tem água? Por acaso é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? De onde vai tirar a água? E aí Jesus começa a falar, essa água comum que a gente bebe, a gente volta a ter sede. Agora, se você beber da água que eu der, essa água vai nascer em você uma fonte para a vida eterna. Os olhos da menina começou a brilhar nesse momento. Aquela que estava resistente, olhando de longe, agora se rende, dizendo, eu quero dessa água, me dê dessa água agora. Só que a samaritana ainda não entendeu direito o que Jesus está falando. Ela está achando que já tinha inventado essas igrejas neopentecostais que ficam torcendo o evangelho. E Jesus não é disso. Então ele falou, não é água milagrosa. Ela está achando que é uma água assim, ó. Me dá dessa água para eu não vir mais aqui no poço. Ela não entendeu a mensagem. Tem gente que vai na igreja atrás da água, ou da água benta, da água santificada, ou de algum utensílio sagrado. Estão indo buscar Deus com as intenções erradas. Jesus não enxota essas pessoas, mas ele chama para perto. Vamos entender melhor o que eu estou falando. Você quer dar água, querida? Tá bom, então faz uma coisinha. Chama teu marido, que eu já dou água para você e para ele. Nessa hora, sabe aquela hora que dá um arrepio assim, de trás da coluna, arrepia toda? Descobriu. Como é que esse homem sabe? Seu menino, eu não tenho marido. Aí Jesus olha para aquela mulher e sem a condenar, porque se fosse qualquer um de nós ia falar, sua impura, sem vergonha, né? Mas Jesus não, Jesus diz, falou a verdade, você fala a verdade. Porque 5 maridos já tivesse o que tens agora não é teu. Aí, como é que ele sabe que eu já tive 5? Porque saber a história de alguém assim, num primeiro encontro, você fala, como é que pode? Como é que sabe que eu já tive 5 histórias de amor mal sucedidas? E ainda sabe que o homem que eu estou vivendo agora não é meu marido. Ou seja, ela casou uma vez, não deu certo. Casou 2 vezes, não deu certo. Agora vai dar certo. 3ª vez, não deu certo. 4ª vez, não deu certo. 5ª vez,
Não deu certo. Ela falou assim, que negócio de casamento não dá certo não, vamos viver de outra maneira. E aí ela estava vivendo com um homem que não era marido dela. Então imagina só que situação. Naquele momento que se descortina, que o telhado é tirado de cima dela e ela fica agora diante de Deus, aquela mulher agora começa, alguns acham que ela mudou de assunto, ou ela aprofundou o assunto. Ela logo responde, eu estou vendo que o senhor é profeta, o senhor não é um homem comum não, para saber de minha vida sem nem me conhecer, assim, eu estou vendo que o senhor é profeta. Aí ela começa a ter uma conversa religiosa. Observe que interessante, aquela mulher que vivia buscando realização dos relacionamentos e nenhum deles deu certo, já estava no 6º. Aquela mulher agora está diante de Cristo e ela não foi rejeitada por Cristo, pelo contrário, Jesus foi para ali, para Samaria, atrás dela. Era necessário passar ali. Havia uma necessidade imperiosa de evangelizar aquele lugar e de alcançar aquela mulher. Jesus então muda a rota, cansa, sofre, mas vai trazer salvação para aquela mulher. Perdida, sem saber o que fazer para encontrar o verdadeiro caminho da felicidade. Achando que vai ser feliz através dos relacionamentos e ninguém nunca vai ser feliz através disso. Ela então começa uma conversa mais profunda com Jesus. Olha, profeta, eu queria lhe perguntar uma coisa, já que o senhor é de Deus, eu precisava responder uma coisa. Eu queria que o senhor me ajudasse aqui. Os nossos pais adoravam nesse monte, ou seja, havia cultos que desde os tempos anteriores da destruição do Reino do Norte, o povo adorava ali. Havia adoração. Nossos pais dizem que é aqui o lugar de adoração. Entretanto, vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar certo de se adorar. É o lugar onde se deve adorar. É como se ela estivesse fazendo assim uma pergunta teológica. Onde é que é o lugar certo de adorar? Na presbiteriana ou na Assembleia de Deus? Onde é que eu devo... Alguns dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. Onde é que é mesmo o verdadeiro lugar? Aí Jesus, mais uma vez, desconcertando aquela mulher... Ele não responde às suas perguntas, porque elas não são o foco principal, e volta mais uma vez a conversa para o centro, para o miolo. Ele diz, mulher, pode crer em mim, que vem a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Agora ela ficou mais chocada ainda, porque antes ela entendia, ou é aqui ou é lá. Minha família toda diz que é aqui. Os judeus dizem que é só em Jerusalém. Aqui em Samaria não tem lugar para o Senhor. E aí, onde é o lugar certo? Aí Jesus disse, minha filha, nem aí, nem aqui. E é onde? Vem logo a pergunta, né? E aonde é o lugar? Onde é o lugar de adorar? Quem é que está certo? E quem está errado? Jesus então diz no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Ou seja, a adoração de Samaria era uma adoração pagã. Eles não estavam, eles romperam, e essa foi uma das razões de Deus ter destruído o Reino do Norte. Eles romperam, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer estátuas para adorar as suas divindades. Isso Deus foi tolerando aos poucos, mas aquilo ali vai enchendo o cálice da ira de Deus. Quando Deus derramou o seu cálice, destruiu o Reino do Norte. Aquele povo que adorava o que não conhecia, que fazia porque alguém disse que tinha que fazer, ou quem sabe até mesmo por sugestões de Satanás. Mas ele diz, nós judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e aos judeus foi conferido os oráculos do Senhor, os oráculos de Deus. Eles receberam a revelação, eles têm as escrituras. Então veja, esses têm a verdade, e aqueles lá estão adorando sem saber de nada. Mas todos têm uma vontade de adorar dentro do seu coração. E aí Jesus chega e diz, mas vem a hora. E essa hora já chegou. Não é no futuro, é hoje. Em que os verdadeiros adoradores, observe que ele faz referência a verdadeiros adoradores, porque como eu falo, já adiantei, adoradores todos nós somos. Todo mundo nasce com o desejo de adorar. Deus botou isso dentro de nós.
Se você não tiver a revelação bíblica, você vai adorar. Você pode até ser um adorador espiritual. Ou você acha que aquela pessoa que está diante de uma estátua, lá no outro lado do mundo, com aquela tromba de elefante, assim, esqueci o nome daquela divindade. E aí fica lá com vários braços, e o povo se prostrando diante daquela imagem. Ou em qualquer lugar do mundo que você vê uma religião, essas pessoas adoram em espírito. O espírito delas está ali, totalmente inclinado àquilo ali. Eles são adoradores, e são adoradores espirituais. A alma deles se derrama às vezes diante daquela imagem de escultura. No Brasil e no mundo isso acontece. Agora Jesus fala de verdadeiros adoradores. Então entrou o elemento verdade. A verdade, aí já é uma outra coisa. Você pode até dizer, essa pessoa adora realmente, ela adora com todo o seu coração, mas essa adoração não é verdadeira porque não tem o elemento da verdade, a revelação de Deus, de quem Deus é, como adorar a esse Deus, essa pessoa não tem. Mas ela é devota, ela se derrama, não é à toa aqui no Brasil e no mundo existem pessoas que andam ajoelhadas até romper os seus joelhos, que se autoflagelam diante das divindades, que fazem sacrifícios para tentar agradar a divindade do jeito que eles aprenderam. Você vai dizer que aquela pessoa não é sincera? É sincera, mas é errada, mas está sincera. O espírito dela adora aquelas coisas? Adora. Agora, adora verdadeiramente, aí é outra coisa. Então Jesus entra nesse ponto aqui, os verdadeiros adoradores, ou seja, os que adoram na verdade, na forma correta, do jeito certo, e isso não tem a ver com forma, e também não só com conteúdo intelectual, mas ele diz, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa expressão espírito em verdade, primeiramente, ela significa que essa adoração tem que ser por meio de Cristo. Ele vai repetir isso, adoração em espírito e em verdade, porque o Pai procura por esses seus adoradores. E reafirma, verso 24, Deus é espírito. A adoração é espiritual? Sim. É o espírito do homem que adora o Deus que é espírito, ok. Mas precisa ter também um elemento da verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, que não é simplesmente a Bíblia, mas o que a Bíblia revela. E tendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então a adoração bíblica é uma adoração cristocêntrica, é uma adoração por meio de Jesus Cristo. Nesse sentido, nunca a pessoa pode cantar um hino mais bonito teologicamente, cantar um salmo inspirado. E aí você fala, essa pessoa está adorando verdadeiramente? Mas não. Ele veio aqui na igreja, cantou a música como a gente cantou aqui, a único que é digno de receber. Cantou essas músicas que a gente canta. Essa pessoa pode estar cantando, mas ela não está adorando a Deus verdadeiramente. Porque a adoração verdadeira, ela é uma adoração por meio de Jesus Cristo. Aquela mulher sabia disso, é por isso que diz, eu sei, quando o Messias chegar, ele vai explicar essas coisas para a gente. Aí Jesus fez algo que ele não fez e nem... Poucas vezes você vê Jesus se abrindo dessa maneira. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Você já parou para pensar, usando a expressão bem gaudéria, caiu os butiá do bolso daquela guria? Na hora que ela falou assim, não acredito, todo mundo espera, não, o Messias vai vir. Quando o Messias vier, vai botar tudo em ordem, vai resolver. Eu sou o Messias. Aquela mulher ficou ali, estupefata agora. Mas como assim? Aquela mulher. Aí, enquanto ela está ali, pasma, ou como diriam meus irmãos, a irmã querida nossa, a irmã Pousa, já pousa hoje na glória do céu. Ela costumava dizer, lá na Vaza do Poço, tem irmãos da Vaza do Poço que nos acompanham, um abraço para todos vocês. Mas a Pousa, quando era viva, ela dizia assim, pastor, eu estou parmalatizada com isso que o senhor está me dizendo. Não acredito a coisa dela. Então, a mulher sunamita, a samaritana, desculpe, ela ficou parmalatizada aqui. Ela ficou estupefata. Ela ficou assim, mas como? E nessa hora aquela mulher, desnorteada, como se tivesse levado uma pancada na cabeça, assim, que ficou zonza assim.
Como assim? Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Como assim? Aquela mulher, ela foi no poço buscar água, ela tinha levado um vaso grande para trazer água, era longe, por isso que ela gostou daquela ideia que nunca mais ia precisar voltar ali. Mas aquela mulher que foi ali buscar água, nessa hora ela começa a andar assim, como se fosse um zumbi. E sai andando. Enquanto ela está saindo, e Jesus olhando aquela mulher desnorteada, voltando para o centro da cidade, estão chegando os apóstolos aqui. E aí eles viram que Jesus estava conversando com ela, mas ninguém chegou assim, comendo um pedaço de pão ali. O que ele estava falando com a mulher? Ninguém ousou fazer essa pergunta. Jesus, o que o senhor estava falando com essa mulher? Ainda mais uma samaritana. Eles ficaram quietos ali. E Jesus, quem sabe, ainda olhando e de fundo, a mulher sumindo e o cântaro aqui. A mulher saiu tão desnorteada que esqueceu a vasilha de água. Você já foi alguma vez no centro da cidade de carro e voltou andando? E quando chegou em casa assim, disse, esqueci, eu fui de carro. Já aconteceu. Isso é muito difícil de acontecer. A pessoa estava muito desnorteada naquele momento rapaz, esqueci. Como é que pode uma coisa dessa? Pois aquela mulher veio com cântaro, deixou ali, saiu. E aí ela encosta, quando ela chega na cidade, as pessoas, e aí, guria, como é que tá? Aí ela, encontrei um homem que falou toda a minha vida. Só pode ser o Messias. Tu tá bêbado, né? Foi que tu tomou uma hora dessa, já tá falando bobagem assim. E aquela mulher, ela sai, as pessoas perguntam, e aí, como foi semana passada? Encontrei um homem que contou minha vida toda. Só pode ser o Messias, ele. A mulher saiu desnorteada. Os samaritanos todos começaram a ouvir, o Messias está aqui. A mulher disse, não, ela não está normal, ela não é daquele jeito. Olha como é que ela saiu. A Bíblia então diz que aquela mulher se converteu. Ela saiu contando para todo mundo. E depois os homens daquela cidade também se converteram. E eles começaram a dizer, já agora não é pelo que ela disse que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus ficou alguns dias ali e seguiu o seu caminho. Meus irmãos, é nessa história fascinante de conversão, de transformação de vida, que está esse tema do culto, esse tema da verdadeira adoração. Então deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós discutimos sobre o culto verdadeiro assim, está muito alto, está muito baixo, está muito animado, está muito triste, está com muita música, está com pouca música, a letra está boa, a letra está errada. Mas o grande ponto é, o culto é tão fundamental na nossa vida, porque ele é central na nossa vida. E só existe culto verdadeiro com pessoas que se converteram verdadeiramente. Pessoas que tiveram o céu aberto diante delas, assim, elas viram, meu Deus, quem eu sou, estou perdido. E aí a graça de Deus foi derramada sobre essas pessoas, tiveram seus olhos abertos, desvendados. Essas pessoas começam a entender, eu vivia em rebelião contra ti, Senhor, eu não mereço o teu perdão, estou perdido. E aí Cristo derrama de sua graça. Essa pessoa convertida, ela pode adorar verdadeiramente, porque só existe adoração verdadeira por meio de Jesus. Você pode até cantar um salmo bíblico inspirado, sem nenhum erro teológico. Pode estar cantando, mas talvez não adorando. Judeus, pelo mundo afora, fazem isso. Cantam salmos, mas não reconhecem Jesus como Salvador, como Messias. Essa adoração, conforme Jesus Cristo disse, não é verdadeira. A adoração verdadeira, ela é cristocêntrica. A adoração verdadeira é quando a nossa alma invisível se encontra com o Deus invisível por meio da obra bendita de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus que pega a obra da cruz, aplica no nosso coração e agora intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a minha alma se encontra com Deus verdadeiramente. Eu não faço teatro, eu não demonstro alguma coisa para os outros verem. Está chegando ali uma pessoa, oh Senhor, já foi embora, pronto, eu não preciso mais. Não há teatro.
ao encontro de uma alma invisível com o Deus invisível, onde eles estão conectados. A parede de separação já não existe mais. O pecado que os separava de Deus foi pago na cruz. E agora essa pessoa remida, comprada pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa pode adorar a Deus. Adorar a Deus de todo o seu coração. Adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração ela é cristocêntrica. A adoração ela é bíblica, conforme Deus nos revela. A adoração é ao Pai. Não é adoração a qualquer um ou qualquer nome, como as pessoas vão dizendo aí, ó, não importa o nome que você chame, o importante é adorar a Deus. Ou a adoração é por meio de Jesus Cristo, ou é outra religião. Pode até estar adorando Deus, Deus minúsculo, mas o Deus vivo e verdadeiro, somente por meio de Jesus Cristo. A igreja que cultua ao Deus vivo faz por meio daquele que nos reconciliou com Deus. Então o momento de culto é um momento de encontro da nossa alma. É um momento que a gente para diante de Deus assim e fala: Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me justificou, o Senhor me perdoou, eu estava perdido e o Senhor me achou. Eu estava nas trevas, o Senhor me puxou de lá com o seu poder, me trouxe para a tua maravilhosa luz, eu quero te servir. Não quero fazer as coisas conforme a imaginação da minha mente, mas eu quero te adorar como o Senhor prescreve em sua palavra, por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos aqui. Dessa mensagem nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. E uma das primeiras aplicações que eu queria dizer para vocês, que a adoração verdadeira, para você cultuar a Deus verdadeiramente, não basta ter a forma. Você pode ter forma certa e não adorar a Deus. Eu quero lembrar o texto que nós lemos de Isaías capítulo 1 hoje durante o culto. Você viu que Deus disse para aquele povo que vivia em pecado? Eles tinham a forma toda certinha. Não é dito naquela mensagem de Isaías que o culto que eles faziam, a celebração das festas estava errada, as assembleias solenes estavam erradas. O que estava errado é que aquele povo estava associando o que é inassociável. O Senhor diz: já não aguento mais, estou sofrendo com isso aqui. Você se reúne e começa a cantar e me dá náuseas. Por quê? Porque eles adoravam a Deus, ou achavam que estavam adorando, mas suas vidas estavam cheias de pecado. Eles não estavam religados, eles não estavam em paz com Deus, eles estavam vivendo em pecado nos mais diversos. A lista é grande de coisas, ao ponto de Isaías dizer: da planta do pé ao alto da cabeça é só ferida. O povo está todo errado. Como vai ter uma adoração verdadeira vivendo em pecado? Pode cantar o hino Deus dos Antigos, pode cantar o hino da Reforma Protestante, pode orar e no final dizer em nome de Jesus, mas se está vivendo em pecado, isso não é culto verdadeiro. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você não pode ser hipócrita, você pode só no máximo enganar as pessoas, mas você não engana Deus. O ambiente religioso é um ambiente propício para farisaísmo. Se você quiser fazer de conta que está adorando, é só você fechar os olhinhos, balançar assim, e todo mundo diz: está adorando. É fácil. Cantar uma música, ele está louvando. E às vezes a vida lotada de pecados. Não existe adoração assim. A adoração verdadeira é quando aquele coração se rasga diante de Deus, reconhece a sua miséria. Eu vejo cultos hoje em dia onde as pessoas pulam, gritam, cantam, dizendo: vamos se alegrar que nós estamos na presença de Deus. Mas eu queria dizer uma coisa para você: você só vai ter alegria verdadeira na presença de Deus se antes você tiver profunda tristeza diante de Deus. Senão é só euforia religiosa e não adoração autêntica. Adoração autêntica faz a pessoa olhar para Deus e dizer para ela mesma: eu não tenho condição de estar aqui. Deus vai me destruir, Deus vai me fulminar. Estou perdido, Senhor. Tem misericórdia de mim. Essa pessoa começa a sentir a sua miséria.
ela começa a sentir que ela está diante do rei do universo, não é de um coleguinha, não. E aí, mano, beleza? Tamo junto aí, Jesus? É nós, né? Não é assim, você está se aproximando diante do rei de toda a terra, há uma gravidade nisso, há uma solenidade nisso, e eu quando me vejo diante de Deus, eu só posso me largar aos pés dele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e eu vou ter toda a reverência, todo o respeito, e o choro da minha alma, ao perceber a minha miséria. Aí sim eu vou poder ter uma grande alegria. Sabe por quê? Porque se eu me arrependi verdadeiramente diante de Deus, então eu vou ser inundado pelo perdão de Deus na sequência. Você vê o Salmo de Davi, depois que ele pecou com Batseba e mandou matar o marido dela e trouxe vergonha para Israel. Quando Natã o confronta e ele confessa o seu pecado, como é que ele diz no Salmo 51? E ele fala, lava-me, Senhor, completamente. Ele se sente a pessoa mais suja do mundo. E no Salmo 32 ele diz, antes de eu ter confessado, a tua mão pesava sobre mim o dia inteiro. Como é que essa pessoa vai adorar a Deus? Sentindo um peso, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, o coração morrendo, a pessoa em angústia, em agonia. Mas ele continuava indo em todos os lugares. Com o mesmo linguajar crentez de sempre, mas o pecado dominando dentro do coração. Mas aí ele diz, bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha o que Davi está dizendo. A pessoa mais feliz do mundo é quem encontra o perdão de Deus. Ele chorou implorando o perdão de Deus. E agora ele se sente a pessoa mais feliz do mundo porque foi perdoado. Nós só podemos nos alegrar verdadeiramente depois que nós tivermos profunda tristeza pelos nossos pecados. Às vezes a pessoa está chorando e está feliz. E o momento de culto é um momento de mistura de sentimentos. Porque nós estamos felizes pelo perdão de Deus, nós estamos tristes por causa do nosso pecado. Nós vivemos nessa época que a gente queria que outras pessoas estivessem juntos para adorarmos a Deus. E nesse tempo, então, conturbado, nós nos rendemos aos pés dele. Isso é adoração verdadeira. Adoração por meio de Cristo. Adoração que deixa o pecado de lado. Com isso, eu não quero minimizar a forma. Eu preciso reafirmar isso aqui. Alguém pode dizer, aí, pastor, tinha a forma certa, mas viviam associados com o pecado. Deus estava enojado disso. A gente pode até não ter a forma certa, mas nós adoramos de todo o coração. Está errado também. É em espírito e é em verdade. É a alma totalmente entregue, mas também de acordo com as verdades estabelecidas por Deus. Porque se eu vou adorar a Deus, eu tenho que agradar a Deus. E não fazer as coisas como eu bem quero. Imagina só. Mudando o que deve ser mudado. Quando você quer agradar o seu ente querido. Quando você quer agradar um filho que fez aniversário. A esposa. Quando você quer agradar alguém, você pega e dá um presente dos que você queria. Para agradar ele. Imagine só mulheres. Seu marido pega e fala assim, quero te dar um presente, querido. Por que assim do nada? Aí te dá assim, uma caixa de ferramenta. Com 45 chaves diferentes. Aí, por que ele está dando aquilo? Porque é o que eu gosto. Rapaz, eu tô doido por uma caixa dessa. Olha, amor, como é legal. Essa aqui serve para não sei o que, não sei o que. E ela, Já viu uma coisa dessa? Agora imagine homens. Sua esposa pega e diz assim, querido, eu quero te dar um presente de casamento. E aí vem aquele pacote desse tamanho, ele fica olhando assim, o que será que tem? Quando ele abre, é uma caixa cheia de produtos de embelezamento. Cheio de, como é o nome daquele negócio que faz assim? Esses rebocos de rosto feminino. E aí de todo tipo, né? E aquela, é um kit, é esse nome que dá mesmo? Um kit com várias coisas. A mulher olhou aquilo e falou, a coisa que eu mais desejo na vida é um negócio desse. Toma, querido. O que eu gosto, eu dou para ele. Você acha que ele vai ficar feliz com isso aqui? Se você quer agradar aquela pessoa, você tem que fazer o quê? Eu vou fazer o que ele quer. Porque eu quero que ele se sinta agradado, e não eu. Então, no ato de culto, como que eu vou cultuar a Deus? Eu vou procurar descobrir como agradar esse Deus. E nós temos uma vantagem, porque ele se revelou a nós.
Nós temos a sua palavra, então a adoração verdadeira, ela tem que ter o elemento da verdade, da Escritura, da revelação de Deus. Pode ter a melhor das intenções, não tem Escritura, essa adoração não é verdadeira. Pode até dizer, é uma adoração espiritual. O espírito da pessoa está realmente dedicado àquilo, mas não está sendo o que Deus gostaria. Tem que ter forma, tem que ter essência, tem que ter Cristo. Não é para ter pecado, porque a adoração é quando a gente se encontra com Deus. Uma outra aplicação que eu gostaria de trazer para vocês tem a ver com essa expressão, vem a hora e já chegou. Qual é a hora de adorar a Deus? Semana que vem, pastor. Domingo que vem, aí nós vamos adorar a Deus. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o que você vai fazer? A nossa adoração, dentro desse escopo maior, ela se dá de duas maneiras que contemplam a plenitude da nossa vida. Você adora a Deus todo dia, toda hora, por meio do teu proceder. Quer comais, quer bebais, quer durmais, quer assistais a algum programa de TV, quer vá passear, quer fazer o que você for fazer, você deve fazer pensando, Deus deve ser glorificado. E quando você faz isso, o nome dele é honrado. Quando os teus negócios são limpos, quando o teu tratamento com as pessoas são puros, você está glorificando a Deus. Quando o estudante estuda para a prova e vem aquele resultado, pode ser 10, pode ser 9, mas você, aqui ó Deus, é para a tua glória. Ó. Ele deu o seu melhor, Deus, seja glorificado com isso. Agora, naquela preguiça, não fez a prova, tomou lá 2, para a tua glória, Jesus. Como é que você está glorificando a Deus com isso? No seu ambiente de trabalho, você chega cedo, se importa com as coisas do patrão, você dá o seu melhor, você é dedicado naquilo, porque você faz não para agradar homens, você faz para agradar a Deus. Aquilo é culto. É o culto da sua vida. A sua vida cultuando a Deus em cada coisa que você faz. Na maneira como você lida nas coisas simples. Deus não deve ser adorado, glorificado só quando a gente vem aqui dentro da igreja. Deus deve ser adorado todo o tempo. Em todo lugar, vem a hora e já chegou. Essa é a hora de adorar a Deus. Quando terminar esse momento de culto solene aqui, já falo sobre isso. E você for para sua casa, aí volta a perversão. Estava todo piedoso, ô irmão, a paz do Senhor, querido. Aí chega dentro de casa, parece um demônio. Que espiritualidade é essa? Que cristianismo é esse? Não é isso que a Bíblia ensina. Você é um crente em todo lugar. É aqui, é quando sai, é quando vai no X. Agora não está indo no X, né? Quando pede o X. É quando você encontra com outras pessoas, é como você trabalha, é como você vive seus relacionamentos. Eu venho para a igreja e canto. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado por Jesus. Aí eu vejo meu irmão na rua e falo, tomara que morra. Que adoração é essa? Que no momento solene eu canto, louvo a Deus, eu olho para o irmão, eu fico com raiva dele. Eu faço coisa para provocar ele. Que tipo de adoração é essa? Essa vida não adora a Deus. Mas existe um momento do ajuntamento solene, como esse que nós estamos aqui. Onde a gente marca um horário, é solene. Ele tem forma, tem maneiras de serem feitas as coisas, conforme os elementos bíblicos. Deverá ter oração, deverá ter o canto, sim. Devemos ler as Escrituras e principalmente ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem primazia no culto a Deus. E não as minhas experiências, o meu achismo, ou como alguns pregadores já fizeram. Tem igreja que o cara chega lá na frente e fala, irmãos, eu não vou nem pregar, porque o louvor foi tão bom, não vai estragar. Estragar! Por quê? Porque não tem palavra para dizer? Ou porque acha que a Escritura não é suficiente? No culto bíblico, a Escritura tem primazia. O que Deus nos fala, Lutero ainda dizia assim, se o povo se reúne, é bom que se cante, mas se a palavra de Deus não for pregada, é melhor nem se reunir. Os grandes desvios da história se deram porque a palavra de Deus ficou deixada de lado. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela prima muito por isso.
Mas em alguns rincões, até mesmo dentro da igreja presbiteriana, já começa a abandonar isso. A igreja está quase precisando botar uma redoma assim sobre ela. Para dizer, ó, tem um grupo ainda aí que procura adorar a Deus e valorizar as coisas da Bíblia. Porque muitas igrejas defendem, inclusive, que o importante é você fazer para Deus. Não importa o que você vai fazer, mas que seja para Ele. Nós entendemos como princípio regulador do culto que nós só vamos cultuar a Deus do jeito que Ele prescreve. O que Ele ordena, nós faremos. O que Ele não ordena, nós não vamos fazer. Porque nós queremos agradar a Ele. Uma igreja que cultua ao Deus vivo tem que ter essa nítida noção. Você tem isso? Vamos adorar com a nossa vida, mas vamos adorar solenemente. Isso, desde o princípio, foi assim. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Naquele dia o povo fazia o culto. Em todo o Antigo Testamento eles trabalhavam a semana inteira, mas um dia eles se separavam inteiro para descansar e cultuar a Deus. Depois da ressurreição de Cristo, os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Aquele dia era dia de ministrar a Santa Ceia, de pregar a palavra, de orarem juntos, de cantarem ao Senhor. E assim a igreja tem feito ao longo dos anos. Separa um dia, um momento, para com toda a força você se dedicar àquilo. Pessoas que negociam o seu horário de culto, que tanto faz se vai ter culto ou não, é uma coisa errada. Os crentes estão sofrendo nessa época, porque não está dando para fazer muitas reuniões. Ou reuniões com muitas limitações, como a que a gente fez hoje, com o máximo 30 pessoas, tendo que fazer várias reuniões ao longo do dia. Mas a gente faz. Por que a gente faz? Porque nós fomos criados para isso. Há uma necessidade que Deus botou dentro do nosso coração, e agora que os nossos olhos estão abertos para entender quem é Jesus, nós queremos fazer isso sempre. Eu fui criado para adorar. E eu não quero adorar do meu jeito, mas eu tenho que fazer como Ele quer, porque eu quero agradar aquele que morreu na cruz por mim, que pagou pelos meus pecados. Ele é digno de ser exaltado, e não pessoas, e não personalidades, mas Cristo. A honra deve ser toda dele. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. Um dos lemas da nossa igreja é exatamente uma igreja que cultua ao Deus vivo. Nós nos reunimos para adorar. É a principal coisa que a gente faz na igreja. Adorar aquele que morreu na cruz para nos salvar. Adorar ao Filho de Deus. Você veio essa noite aqui para adorá-lo. Você vai sair daqui e vai continuar adorando Ele através de sua vida. E na próxima semana nós vamos ter outro ajuntamento solene. Esse momento é muito importante. Esse outro momento com a vida também é importante. E eles são diferentes. Lá no seu dia a dia você vai pular, vai gritar, vai chorar, vai ter tantas experiências. Agora aqui é o momento solene, junto com seus irmãos. Vocês estão de máscara, não sei nem se vocês estão rindo ou estão chorando. Mas o importante é que cada um esteja conectado com os céus, por meio de Jesus Cristo, da maneira que Ele prescreve em sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para valorizarmos o verdadeiro culto que é previsto pelo próprio Deus na mediação de Jesus Cristo.